boa tarde. A Polícia Federal prende em São Paulo o advogado José Yunes, amigo pessoal e ex-assessor do presidente Michel Temer. E o ex-coronel da Polícia Militar, João Batista Lima, também amigo do presidente. Os pedidos foram feitos pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e autorizados pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O inquérito investiga se o decreto dos portos, assinado por Temer, beneficiou de forma irregular empresas do setor. Foram presos ainda o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, do MDB, aliado de Temer, e o dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco. As investigações sobre o ataque a tiros contra a caravana do ex-presidente Lula. A polícia aguarda o resultado da perícia, que vai indicar qual o calibre das armas. 68 pessoas morrem num incêndio numa penitenciária na Venezuela. A Semana Santa no Brasil e no mundo. E a volta de Malala ao Paquistão, quase 6 anos depois do atentado. O Jornal Hoje está começando. A Polícia Federal prendeu hoje ex-assessores e amigos do presidente Michel Temer na Operação Scala, que investiga irregularidades na edição do decreto dos portos assinado por Temer no ano passado. A suspeita é de que o decreto tenha beneficiado de forma irregular empresas do setor. O pedido de prisão foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. É o que você acompanha na reportagem do Bruno Tavares, de São Paulo. O homem suspeito de receber malas de dinheiro em nome do presidente Michel Temer saiu de casa de ambulância. João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, e Temer são amigos há mais de 30 anos. Coronel Lima recebeu voz de prisão às 6 horas da manhã no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Durante as buscas no apartamento, ele passou mal e foi levado para o hospital Albert Einstein. A Polícia Federal tentava ouvir o coronel desde o ano passado, depois que o nome dele apareceu na delação do grupo JF. Temer me deu um papelzinho e falou: "Ó, Ricardo, tem 1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui." Me deu o endereço. Temer falou isso? Temer falou isso. Na porta do escritório dele, na calçada, só eu e ele na rua. A Praça Pan-Americana. Praça Pan-Americana. Eu peguei e mandei o Floresvaldo lá. Falei: Floresvaldo, vai lá saber o que é isso. E lá funciona uma empresa que já foi investigada na Lava Jato, que é a tal de Argeplan. Mas nos últimos meses, a defesa dele apresentou pelo menos 3 atestados médicos, alegando que Lima passava por um tratamento de saúde e deveria evitar situações de estresse emocional. O Coronel Lima foi um dos alvos da Operação Scala, um desdobramento do inquérito dos portos, deflagrada hoje em São Paulo e no Rio. A investigação apura se um decreto do presidente Michel Temer beneficiou a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, em troca de propina. O dono da empresa, Antônio Celso Greco, foi preso na casa dele, em Monte Alegre do Sul, no interior de São Paulo. A Polícia Federal fez buscas na Rodrimar, na zona portuária de Santos, e no apartamento de Greco, na Praia do Gonzaga. A Polícia Federal prendeu ainda o advogado José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Temer. Yunes também é citado nas delações da JF. O empresário Joesley Batista disse em depoimento que Temer indicou o amigo para intermediar um acordo judicial envolvendo uma empresa do grupo e que o negócio renderia 50 milhões de reais a Yunes. Os primeiros passos da Operação Scala, com a prisão de José Yunes, foram revelados com exclusividade pela repórter Andréa Sadi, no blog no G1 e no Bom Dia Brasil. A Polícia Federal prendeu hoje de manhã em São Paulo o ex-assessor da Presidência da República, amigo do presidente Michel Temer, José Yunes. Ele é advogado. Também foram presos o ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal Wagner Rossi, que em 1999 e 2000 foi diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a estatal que administra o Porto de Santos, e o auxiliar dele, Milton Hortolã. Tenho absoluta consciência de que não tenho nada a ver com os assuntos que me foram perguntados e certamente vou sair daqui 5 dias e voltar para o convívio familiar. No Rio, os policiais prenderam a empresária Celina Torrealba, uma das donas do Grupo Libra, que atua no setor portuário. As prisões decretadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, são temporárias, válidas por 5 dias. Na decisão, Barroso aponta o possível cometimento dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os 5 presos em São Paulo vão ficar aqui na Superintendência da Polícia Federal e devem ser ouvidos durante o feriado de Páscoa.
E terminou há pouco o depoimento do advogado José Yunes na sede da Polícia Federal em São Paulo. Por isso a gente chama agora ao vivo o repórter Bruno Tavares, que tem outras informações. Bruno, boa tarde. Já se sabe o que ele disse? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ainda não. O que eu apurei é que o depoimento do advogado José Yunes terminou agora há pouco, há cerca de 30 minutos. Ele foi um dos primeiros presos aqui no estado de São Paulo a chegar à superintendência da Polícia Federal e prestou depoimento durante toda a manhã. O prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, do MDB, também foi levado para prestar depoimento. Edinho foi ministro dos Portos em 2015, no governo Dilma Rousseff, pelo então PMDB. Ele ficou aproximadamente 10 meses no cargo depois de ser indicado pelo então presidente da República, Michel Temer. Edinho Araújo nega qualquer favorecimento às empresas e disse que as renovações de contrato na gestão dele foram feitas de acordo com o Tribunal de Contas da União, com a Advocacia Geral da União e também aprovadas pelo Ministério do Planejamento. Os outros presos na Operação Scala devem prestar depoimento entre hoje e domingo aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo. Doni. Bruno Tavares ao vivo, obrigado. O ex-coronel da Polícia Militar, João Batista Lima, ainda permanece no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. E a repórter Patrícia Falkowski acompanha, com ela que a gente fala agora. Oi, Patrícia, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde a todos. O Coronel Lima continua por aqui há mais de 3 horas. A informação que eu apurei é que ele passa por uma avaliação médica e não se sabe exatamente se ele vai continuar fazendo algum tipo de exame e se daqui segue para a Polícia Federal. O que se sabe é que a defesa do Coronel Lima diz que ele tem problemas de saúde, inclusive falou que ele sofreu em 2016 um acidente vascular cerebral, sofre de hipertensão e por isso tem também problemas de locomoção. Ele chegou aqui no hospital, escoltado pela Polícia Federal, numa ambulância, a gente seguiu acompanhando e agora a gente sabe que ele vai continuar então fazendo essa avaliação médica, mas por enquanto o hospital ainda não informou mais detalhes sobre o Coronel Lima aqui, mas a gente segue acompanhando, Doni. Ok, Patrícia Falkowski, obrigado. O decreto dos portos foi assinado por Temer no ano passado. A repórter Camila Bonfim explica por que o decreto virou objeto de um inquérito. O inquérito chegou a uma nova fase. A investigação já colheu depoimentos e documentos na apuração sobre as suspeitas de pagamento de propina em troca da edição do Decreto dos Portos, assinado pelo presidente Michel Temer em maio do ano passado. O decreto aumentou o prazo de concessão de áreas portuárias, o que, segundo investigadores e o Tribunal de Contas da União, pode beneficiar empresas do setor, como a Rodrimar, que atua no Porto de Santos. Novas informações analisadas pelos investigadores e que ainda estão sob sigilo levaram às medidas de hoje. O histórico dessa investigação começa em setembro do ano passado, com a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. De lá para cá, o presidente, amigos dele, ex-assessores e empresários prestaram depoimentos ao longo dos últimos meses. Em fevereiro, o ministro Barroso prorrogou o inquérito por mais 2 meses. E também autorizou a quebra de sigilo bancário do presidente Temer e dos alvos da operação de hoje. José Yunes, ex-assessor e amigo de Temer, João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, amigo do presidente, e também do executivo da Rodrimar, Antônio Celso Greco. A quebra de sigilo permite rastrear as transações financeiras do presidente e de seus aliados. A Polícia Federal quer saber se os amigos de Temer receberam ou intermediaram o recebimento de propina como retribuição ao Decreto dos Portos, assinado pelo presidente. Essa investigação foi aberta a partir das revelações da delação dos executivos da JF, que fizeram acusações contra os alvos da operação de hoje. Delatores da JF afirmaram que pagaram propina ao Coronel Lima. A suspeita é que o dinheiro seria repassado ao presidente. Além disso, o delator do grupo JF, Ricardo Saldi, afirmou em depoimento que foi informado que Lima é dono de uma fazenda em São Paulo, que, na verdade, pertenceria a Temer. Já o amigo e ex-assessor do presidente, José Yunes, é suspeito de ter recebido dinheiro em um envelope, cuja origem ainda está sendo investigada. A PF quer saber, no inquérito dos portos, se Temer tinha conhecimento disso, se orientou o seu ex-assessor e de onde veio o dinheiro.
Na delação, o operador do MDB, Lúcio Funaro, disse que foi ao escritório de Yunes para pegar 1 milhão, que seriam repassados ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. E que Yunes era um dos responsáveis por administrar as propinas supostamente pagas ao presidente e por fazer branqueamento dos valores. Yunes investia os valores ilegais em sua incorporadora imobiliária para lavar o dinheiro, segundo as investigações. Os delatores da JF também colocam outros aliados de Temer no centro de pagamentos de mesadas, com o conhecimento do presidente. Joesley Batista disse à PF que esse era o caso do ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e de Milton Ortolan, considerado seu braço direito. Joesley afirmou que os dois tinham ligações com o setor de portos e que Rossi reclamava que Temer o havia abandonado. Joesley disse que Temer ligou e pediu para saber por que parou de repassar 200 mil por mês a Rossi. Afirmou que Temer insistiu e disse que gostaria que fosse realizado o pagamento de ao menos 100 mil, porque Wagner estava muito bravo com ele. E que Temer perguntou novamente se Joesley não poderia pagar um valor entre 20 e 30 mil reais para Milton Ortolan. A família Torrealba, dono do Grupo Libra, repassou 2 milhões em 2014 para o Diretório Nacional do MDB, partido do presidente. Celina Torrealba, uma das donas do Grupo Libra, foi presa hoje. A autorização para as prisões e as buscas e apreensões que a Polícia Federal realizou hoje foi dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Quem está nessa história desde cedo e tem os detalhes a respeito dessa autorização é a repórter Andréa Sadi. Oi, Sadi, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a gente teve acesso à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso autorizando a busca e apreensão na empresa Rodrimar, a empresa do setor de portos. Nessa decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso diz que o objetivo é buscar provas de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A gente vai mostrar agora o que o ministro autorizou os agentes da Polícia Federal a apreender. Primeiro, registros e livros contábeis e fiscais, ordens de pagamento, documentos de movimentação de contas bancárias, contratos, notas fiscais e recibos. Também HDs, laptops, notebooks, pendrives, CDs, DVDs, aparelhos de telefone celular e agendas eletrônicas. Também valores em reais ou moeda estrangeira superiores a 20 mil reais que não tenham comprovação de origem lícita. E, por fim, objetos suspeitos de serem produto de lavagem de dinheiro. A gente também teve acesso à autorização do ministro Luiz Roberto Barroso para prender José Yunes, que é o amigo do presidente Michel Temer, ex-assessor da Presidência da República. Na decisão, o ministro autoriza a prisão de 5 dias, portanto, uma prisão temporária, e pede que não tenha nenhum tipo de exposição pública durante a prisão do Yunes. Doni, para devolver para você aí no estúdio, só para dar um bastidor em relação ao Palácio do Planalto, que hoje cedo o presidente Michel Temer, assim que soube da notícia, lá no Palácio do Jaburu, já chamou uma reunião com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e também com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen. Toda expectativa, segundo assessores do presidente Michel Temer, agora é de uma terceira denúncia contra o presidente Michel Temer, terceira denúncia pelas mãos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Andréa Sadi, obrigado pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você, trabalho que continua, dia longo. O Palácio do Planalto, por meio da assessoria de comunicação, disse que não vai comentar a operação por enquanto. Os advogados de Wagner Rossi disseram por nota que desde que ele se aposentou há 7 anos, não atuou mais profissionalmente na vida pública ou privada, nem teve relacionamentos políticos. Os advogados afirmam ainda que Rossi nunca foi chamado a depor neste caso e pode ser facilmente encontrado, e por isso consideram abusivas as medidas tomadas. Segundo os advogados, Wagner Rossi está seguro de que provará sua inocência. Também por nota, a defesa de José Yunes disse que é inaceitável a prisão de um advogado que sempre que intimado, ou mesmo espontaneamente, compareceu a todos os atos para colaborar. O advogado José Luiz Oliveira Lima afirma também que a prisão é ilegal e uma violência contra o cliente dele e contra a cidadania. O assessor de imprensa da Rodrimar, empresa de Antônio Celso Greco, disse que vai emitir uma nota quando tiver acesso às informações da prisão. A assessoria do Grupo Libra, de Celina Torrealba, disse que não vai se manifestar. Nós não conseguimos falar com as defesas do ex-coronel da PM, João Batista Lima, nem de Milton Ortolan.
A direção do MDB Nacional disse que o partido não vai se manifestar. E a gente vai falar agora com a repórter Marina Franceschini, que tem mais informações sobre a repercussão das prisões da Operação Scala. Vamos lá então para Brasília. Oi, Marina, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde a todos. Pois é, mesmo com um feriado antecipado no Congresso, as prisões repercutiram aqui em Brasília. Segundo a oposição, a operação de hoje enfraquece a relação já desgastada do governo com a base e dificulta votações até mesmo de propostas consideradas prioritárias, principalmente porque amigos do presidente foram presos. Isso, segundo a oposição, desgasta Michel Temer e os aliados querem se resguardar preocupados com as eleições. Para os governistas, a operação não afeta em nada a relação do governo com a base nem o ritmo das votações. Defensores de Temer dizem que não há base para uma eventual terceira denúncia, porque o decreto dos portos assinado pelo presidente Michel Temer não beneficiou a empresa Rodrimar. Líderes do governo dizem que o momento agora é de serenidade e também tem que ser de responsabilidade. Lá no Congresso, deputados da base já discutem o comando da Comissão de Constituição e Justiça, que seria a primeira a analisar caso essa terceira denúncia venha a ser oferecida. Por enquanto, a indicação é que o deputado Daniel Vilela, do MDB de Goiás, assuma a presidência. Vamos ouvir então o que disse o vice-líder do PCdoB sobre essa operação? Essa nova operação da Polícia Federal coloca o presidente Temer no centro da investigação, é o seu entorno mais próximo. Isso faz com que a Câmara dos Deputados fique com passo de espera para saber se virá ou não a terceira denúncia depois do fim da investigação. Quanto mais perto da eleição, mais a base aliada do presidente Temer quer distância dele para tentar fazer com que esqueçam as duas primeiras votações. O ministro da Articulação Política, Carlos Marum, que está fora de Brasília, também comentou a operação. A prisão de dois amigos do presidente, você se refere, é uma situação em relação à qual nós ainda não temos conhecimento específico dos motivos que levaram a ela, mas o que nós temos é uma certeza. Nós temos uma dúvida em relação aos motivos, não os conhecemos, mas temos uma certeza. A certeza de que o decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. Essa certeza continua. E por isso nós temos a mais absoluta convicção de quem havendo clareza, de quem havendo imparcialidade na condução das investigações, chegaremos à óbvia conclusão que ao final restará esclarecida a absoluta. Paulo Artung não veio ao aeroporto para receber o presidente, como é de praxe. A presença do governador era esperada aqui no aeroporto. A assessoria do governador Paulo Artung diz que até o fim do dia de hoje vai explicar por que o governador não apareceu na inauguração ao lado do presidente Temer. Daqui de Vitória, o presidente vai para Brasília. Doni. Mário Bonella, obrigado pelas informações. O deputado afastado Paulo Maluf, do Progressistas, continua internado em um hospital em Brasília. Ontem, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar a Maluf. A reportagem é da Gioconda Brasil. O último boletim sobre o estado de saúde do deputado federal afastado, Paulo Maluf, foi divulgado às 11 da manhã. Os médicos afirmam que, na madrugada, Maluf apresentou leve desconforto respiratório e precisou de oxigênio suplementar. Paulo Maluf foi preso no dia 22 de dezembro do ano passado por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. O ministro negou um recurso do deputado e determinou a sua prisão imediata no complexo da Papuda, em Brasília. Desde então, os advogados tentam a liberdade ou a ida dele para a prisão domiciliar. A primeira tentativa foi ainda em dezembro. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, rejeitou 2 pedidos de habeas corpus da defesa para que Maluf fosse para a prisão domiciliar. Em janeiro deste ano, a defesa recorreu ao juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Bruno Macacari, que também rejeitou o pedido. Ontem, o ministro Dias Toffoli, do STF, permitiu que Maluf passe a cumprir a pena de 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro
dinheiro em casa. Toffoli é o relator natural de todos os recursos contra decisões de Fachin ligadas à ação penal que envolve Maluf. O ministro levou em conta os documentos juntados pela defesa que demonstram que o paciente de 86 anos de idade passa por graves problemas relacionados à sua saúde no cárcere, em face de inúmeras patologias que o afligem. E para reverter a pena em prisão domiciliar, também considerou que a internação às pressas foi um fato novo. A decisão de Toffoli contraria de Fachin. Na decisão, o ministro Toffoli registra que em um julgamento de 2016, o plenário decidiu que não cabe habeas corpus contra uma decisão de ministro do Supremo, mas chama a atenção que já houve decisão no sentido contrário em julgamentos anteriores a 2016. Ele decidiu dar a prisão domiciliar por questões humanitárias, mesmo contrariando o ministro Edson Fachin, por considerar que a notícia de que Paulo Maluf foi internado às pressas em hospital no fim da noite passada por complicações no seu estado de saúde corroboram os argumentos trazidos à colação pela defesa. O ministro Dias Toffoli deu a liminar e vai esperar que o plenário decida qual a jurisprudência deve prevalecer, se ele poderia ou não, nestas circunstâncias, conceder um habeas corpus contra a decisão de outro ministro. Paulo Maluf continua internado em observação num hospital particular de Brasília. Ele fará novos exames para avaliar o resultado da infiltração feita na coluna lombar com corticoides. Ainda não há previsão de alta. Investigadores da Polícia Civil do Paraná estão tentando localizar imagens de câmeras de segurança e testemunhas no trajeto por onde passou a caravana do ex-presidente Lula na região central do estado. A caravana foi atingida por tiros anteontem. Na semana que vem, será divulgado o laudo da perícia sobre o ataque aos ônibus. A reportagem é da Dulcineia Novaes, de Curitiba. A Polícia Civil espera o resultado da perícia feita nos ônibus para saber quantos disparos atingiram os veículos, de que distância partiram e o calibre da arma. Segundo a Secretaria de Segurança, o laudo fica pronto na semana que vem. Até agora não há suspeitos identificados. Testemunhas que estavam na caravana disseram que perceberam as marcas de tiros ao parar pouco antes de chegar à universidade, onde Lula discursou em Laranjeiras. A gente parou e constatou que tinham miguelitos, ferros contorcidos em X no pneu da frente e de trás, que os pneus haviam sido furados, né? Neste momento, a gente, em cima do pneu, na lateral, a gente constatou que tinha um furo, não teve dúvida que se tratava de tiro a bala. A parada não aparece no relatório da Polícia Rodoviária Federal encaminhado aos responsáveis pela investigação a que a TV Globo teve acesso. O documento tem data de 28 de março, um dia depois dos disparos. A PRF afirma que quando a caravana chegou ao trevo da BR-277 em Laranjeiras, às 5h45 da tarde, havia 4 viaturas caracterizadas para acompanhar o comboio até a Universidade Federal Fronteira Sul. E que desde o início das atividades em Quedas do Iguaçu até o deslocamento até Laranjeiras do Sul, nada de anormal foi visualizado pelos agentes da PRF. Procurada, a Polícia Rodoviária Federal informou que os policiais que acompanhavam o comboio notaram sim que houve uma parada a uns 2 quilômetros da entrada da universidade, como disseram as testemunhas, e que as equipes permaneceram a cerca de 200 metros de distância porque não avaliaram que a parada tenha sido causada por um motivo relevante. A PRF também afirmou que os ônibus não tinham marcas de tiros no início da viagem e que, por isso, nada sobre este momento específico do trajeto foi descrito no relatório. Ainda ontem à tarde, a Polícia Rodoviária Federal voltou atrás e disse que o ex-presidente estava, sim, num dos ônibus. Segundo o PT, Lula estava no primeiro ônibus, com outros políticos e com agentes de segurança a que tem direito por ser ex-presidente. O segundo ônibus levava jornalistas e o terceiro, convidados. O comboio também era acompanhado por carros com seguranças. Ontem à noite, um ato em Curitiba marcou o fim da caravana. Lula participou com representantes do PT, PSB, PSOL, PCdoB e PDT. O evento se transformou numa manifestação de repúdio aos ataques que a caravana sofreu.
Numa entrevista coletiva no fim da manhã, o PT do Paraná reclamou do policiamento durante a passagem da caravana pelo estado. O governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, disse que todo o policiamento e segurança foram assegurados à caravana e ao ex-presidente Lula, e que a Polícia Civil do estado vai continuar conduzindo as investigações sobre o possível atentado a tiros com serenidade e toda a qualificação técnica necessária. O assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes completa 15 dias hoje. As investigações continuam sob sigilo. Uma biblioteca numa das maiores favelas do Rio recebeu o nome de Marielle. A reportagem é do Pedro Figueiredo. Um nome que será lembrado todos os dias na favela de Manguinhos, na zona norte do Rio. Hoje, a Biblioteca Estadual da comunidade foi reinaugurada e rebatizada. A partir de agora, vai se chamar Marielle Franco. O espaço estava fechado desde dezembro de 2016 por causa da crise financeira do Estado. A família da vereadora participou da cerimônia e protestou. Seu governador, desculpe, mas há sangue nas suas mãos e nas mãos de todos que estão aqui enquanto o caso da Marielle não for resolvido. Em entrevista aos jornalistas, o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, respondeu. Eu não matei ninguém, não atiro em ninguém. Eu citei uma coisa que eu abomino e detesto, é a violência. E quando chegou ao palco para fazer o discurso de inauguração, recebeu vaias. Vocês podem fazer daqui para frente desse espaço uma luta da resistência, uma luta de não deixar fechar de novo esse espaço. Agora é hora de falar da previsão do tempo. Ela já está aqui, Maju Coutinho, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Quer começar por onde? Olha, começo pelo comboio aqui de nuvens peso pesado que está passeando aqui por áreas do norte e do nordeste do país. E elas descarregaram muita água em João Pessoa, Natal, principalmente no interior do Ceará, como em Ipu e Hidrolândia, viu? Mas como eu sempre digo e repito, chuva de alguns dias não soluciona a seca de anos. Veja só a situação aqui do Castanhão, maior açude para múltiplos usos da América Latina, usado para abastecimento, agricultura irrigada, pesca. Apesar da chuva, está com 3,83% do volume, da capacidade. Essa chuva encorpada aí, em parte do Nordeste e do Norte, está na conta aqui da zona de convergência intertropical, que é encontro dos ventos alísios que vêm do hemisfério sul e norte e nesta época do ano se aproxima aqui do país e provoca bastante chuva. São Luís, Belém e Macapá ainda vão sentir o impacto aí desse sistema, muita chuva ainda hoje. Aguaceiro também pode atingir Fortaleza, João Pessoa e Natal, Doni. E nas outras regiões? Doni, você já ouviu aquela música da Ludmilla que fala que chegou chegando, bagunçando tudo? Pois é, tem uma chuva Ludmilla aí prevista para as outras regiões, que é aquela chuva que é isolada, mas pode ser bem forte. Chuva de outono com cara de pancada de verão. Aqui vale aquele mantra de novo, isolada, mas jamais deve ser menosprezada. Cuiabá, São Paulo e a aniversariante Curitiba estão na rota aí dessas pancadas de outono e na rota do sol. O dia todo a gente tem Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Brasília com 27, BH com 29, Rio de Janeiro, Doni, com 34 e Brasília e BH pode ter tarde seca. E Sexta-feira Santa, o que é que a gente pode esperar? Sexta-feira Santa, com a chuva Ludmilla, pegando aqui grande parte do país, mas eu destaco aqui algumas cidades onde tem forte a encenação aí da Paixão de Cristo. Porto Alegre, no Morro da Cruz, pode ser embaixo de chuva a encenação, também em Brejo da Madre de Deus, lá em Pernambuco, onde fica o Teatro de Nova Jerusalém, com chuva. Já em Ubatuba, conhecida como Uba-chuva, vai ser o dia de sol. Tá certo. Maju Coutinho, muito obrigado. Até mais. Boa tarde. Amanhã tá aí de novo? Tô aqui de novo. Combinado. Até amanhã. Tchau. Milhares de fiéis assistiram hoje de madrugada à tradicional procissão do Fogaréu nas ruas de pedra da cidade de Goiás, construída no século XVIII. A encenação relembra os últimos passos de Jesus antes da crucificação. 40 homens usando túnicas coloridas representaram os soldados que prenderam Cristo. A procissão completou 273 anos. Cristãos de todo mundo comemoram hoje a Quinta-feira Santa, o dia em que Jesus Cristo se despede de seus apóstolos. No Vaticano, a unção de óleos marcou o início das celebrações, como mostra a correspondente Ilse Scamparini.
Hoje, último dia da Quaresma, começa a preparação para a grande celebração da Páscoa, um dos acontecimentos mais importantes do cristianismo. Na missa da bênção dos óleos, que são utilizados na cerimônia de confirmação do batismo e também na unção dos enfermos, o Papa Francisco pediu que os padres se aproximem espiritualmente dos fiéis e, mesmo quando acompanham adúlteros, que não sejam tentados a pregar a lei e a doutrina da Igreja acima de tudo. Francisco aproveitou a homilia da Quinta-feira da Paixão para responder aos conservadores que criticam a participação dos divorciados nos rituais de sacramento. No fim da tarde, o Papa Francisco vai à prisão central de Roma para a cerimônia do lava-pés. Assim como, segundo a tradição, Jesus, num gesto de humildade, lavou os pés dos 12 apóstolos, Francisco vai lavar os pés de 12 presos de diferentes religiões. Em Jerusalém, católicos e ortodoxos participaram da lavagem dos pés na Igreja do Santo Sepulcro, o mesmo lugar onde a tradição diz que Jesus foi sepultado e ressuscitou. O patriarca lava os pés de seus sacerdotes, imitando Jesus horas antes da crucificação. Nas Filipinas, o país mais católico da Ásia, fiéis participaram do ritual do flagelo e carregaram cruzes para encenar as últimas horas de Jesus Cristo. O alto flagelo ocorre em várias cidades do país. Homens descalços marcham pelas ruas, chicoteando as próprias costas. Eles acreditam que o ritual purifique os pecados e cure doenças. A Igreja Católica considera que a autopunição e a crucificação são interpretações equivocadas da fé. Na Venezuela, 68 pessoas morreram ontem num incêndio num centro de detenção provisória. As famílias dos presos entraram em desespero. Muitas mulheres passaram mal. Essa senhora disse que não sabia se o filho estava vivo ou morto. Uma jovem queria saber o que aconteceu com o irmão. A falta de informações provocou tumulto em frente ao centro de detenção. A polícia de choque usou gás lacrimogêneo para dispersar os parentes dos presos. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse que 66 homens morreram e também 2 mulheres que faziam visita. O centro de detenção provisória fica na cidade de Valência, a 160 quilômetros de Caracas. A ONG Janela para a Liberdade, que monitora as condições carcerárias na Venezuela, disse que um dos presos pegou a arma de um policial e atirou na perna dele ontem de manhã. Em seguida, houve um motim. A imprensa venezuelana diz que os presos teriam colocado fogo em colchonetes e o incêndio se alastrou rapidamente. 4 promotores vão investigar o caso. No Egito, depois de 3 dias de votação, os resultados preliminares indicam a reeleição do presidente Abdel Fattah al-Sisi. O general Sisi teve 92% dos votos, segundo a imprensa estatal. O único concorrente, Musa Mustafa Musa, teve apenas 3%. Outros possíveis candidatos desistiram da disputa ou foram presos antes das eleições. A estimativa é de que o comparecimento às urnas tenha ficado em torno de 40%, uma porcentagem menor que na eleição passada. O governo queria uma participação alta para legitimar o novo mandato de al-Sisi. E a gente tem novas informações sobre as prisões de ex-assessores e aliados do presidente Temer no inquérito que investiga o decreto dos portos. Por isso vamos voltar a Brasília para falar de novo com Andréa Sadi. Oi, Sadi, conta pra gente. Doni, olha só, a gente teve acesso à íntegra da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou a operação de hoje. Vamos a alguns dos argumentos do ministro nessa decisão. Ele disse que houve alegação de risco concreto de destruição de provas. Diz também que, pelo até agora investigado, há uma efetiva possibilidade de um esquema contínuo de benefícios públicos em troca de recursos privados para fins eleitorais que persistiriam há mais de 20 anos no setor de portos. Cita também o material do chamado inquérito de Santos, que já tinha sido arquivado em 2011 e recentemente, por um pedido dos investigadores deste inquérito dos portos, foi enviado ao Ministério Público Federal. Cita também o relatório do TCU, do Tribunal de Contas da União, que é uma análise ali, uma avaliação de auditores e técnicos do tribunal que apontam irregularidades no decreto assinado pelo presidente Michel Temer.
Essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso foi assinada no dia 27 de março. Doni. Andréa Sadi, ao vivo de Brasília. Obrigado, Sadi. A paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, voltou ao Paquistão hoje pela primeira vez desde que sofreu um ataque do Talibã, quase 6 anos atrás, por defender o direito das meninas de estudar. Veja na reportagem da correspondente Cecília Malan, de Londres. Malala chegou de surpresa sob escolta da polícia. Ela e a família foram recebidas pelo primeiro-ministro paquistanês na capital Islamabad. É um prazer receber uma pessoa que foi embora ainda criança e volta agora como a cidadã mais proeminente do país, disse Shahid Abbasi. Os detalhes da visita, que deve durar 4 dias, não foram revelados por precaução. Mas ela não deve ir à casa onde morava, no Vale do Swat, no noroeste do Paquistão, por falta de segurança. Foi lá que, em 2012, homens mascarados pararam um ônibus escolar no qual ela e outras crianças viajavam. Malala foi baleada na cabeça. A milícia talibã disse que cometeu o atentado porque ela promovia a cultura e os valores ocidentais. Dias depois, ainda inconsciente, Malala foi transferida aqui para o Reino Unido para receber atendimento médico especializado. Ela passou por inúmeras cirurgias, mas nunca deixou de fazer campanha pelos direitos das meninas à educação. Por causa dessa luta incansável, Malala se tornou, aos 17 anos, a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. To be the last, there sees empty classrooms. Ano passado, ela entrou para a Universidade de Oxford, uma das mais prestigiadas do mundo, para estudar filosofia, política e economia. Hoje, Malala disse que passou os últimos anos sonhando em pisar de novo no país onde nasceu. Malala, que tem uma força e uma história surpreendentes. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Tchau.